Olá, queridos amigos. Um ótimo estudo para todos. Estamos aqui, é uma grande alegria poder estar com vocês nesse momento de estudo, de aprendizado. E hoje nós vamos estudar, hoje dia 25 de outubro, nós vamos estudar o capítulo 32 do livro da Terezinha de Oliveira, Iniciação ao Espiritismo. Este capítulo ele aborda o tema mediunidade e espiritismo. E nós vamos então dar continuidade à temática iniciada na semana passada, o desenvolvimento da mediunidade, e vamos falar um pouquinho sobre a história da mediunidade e como o olhar, para o fenômeno mediúnico. Então vamos iniciar fazendo nossa prece, nossa oração, a fim de que possamos estar mais sintonizados e aproveitar da melhor maneira possível o estudo de hoje. Divino Mestre Jesus, amigos espirituais, nós vos agradecemos pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de conhecimento, que nós possamos, nesse momento, estarmos conectados, estarmos inspirados, recebendo uma intuição do alto, para que nossa mente, os nossos corações, o nosso entendimento se abra para o aprendizado destas lições que foram preparadas. Que os amigos espirituais possam estar conosco, abrindo nossa mente, para que nosso aprendizado seja realmente fixado e que nós possamos aplicar esse conteúdo nas nossas vivências, nos nossos desafios cotidianos, que a gente possa trazer esse aprendizado para a prática da nossa vida. Senhor Jesus, abençoa-nos a todos os momentos, oferecendo, Senhor, para Ti, para Deus, nosso Pai amoroso, os nossos melhores sentimentos, que nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos voltados para o alto, nossa mente focada no aprimoramento moral e pessoal. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos abordar hoje o capítulo 32 do livro Iniciação ao Espiritismo, da Terezinha de Oliveira. E nesse livro, a Terezinha vai abordar um pouco sobre os fenômenos mediúnicos e como ao longo da história a visão da mediunidade foi mudando, primeiro passando por uma fase de proibição por Moisés, que é a proibição mosaica, seguida depois da liberação do estudo e da utilização da mediunidade para fins nobres por Jesus. E, finalmente, a mediunidade na visão e na utilização pelo Espiritismo, ou dentro do Espiritismo, né? É importante a gente começar definindo e entendendo o que é mediunidade. Vocês viram um pouquinho disso na aula anterior, e quem não viu, eu recomendo que recapitule, que volte lá a aula pelo nosso companheiro Walter e compreenda melhor, sobre o que é a mediunidade, os seus tipos e como é o seu desenvolvimento. A gente vai retomar um pouquinho, né? Então, mediunidade, ela é um fenômeno psicoorgânico que sempre existiu. Então, desde que o mundo é mundo, desde que existem seres humanos na Terra, a gente vai ter os espíritos que estão encarnados e os desencarnados. E, logicamente, existe a comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados, de maneira que todos os espíritos possuem mediunidade. Essa é uma faculdade inerente a todo ser humano. E ao longo do tempo a gente vai ver que muitas vezes a mediunidade ela foi ligada ao serviço religioso. E por que será?
Acontece que a prática da elevação do pensamento, a prática da meditação, a prática da prece, todas essas práticas espirituais, espiritualistas, né, elas vão auxiliar no desenvolvimento e no próprio acontecimento da mediunidade, da inspiração, da intuição. Por isso que a gente vai ver essa conexão entre a mediunidade e o serviço religioso, certo? E aí a gente viu que a mediunidade ela é inerente a todo ser humano tem uma certa mediunidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mediunidade ostensiva, que é aquela onde realmente a gente percebe, né, com mais intensidade a presença e o efeito do espírito comunicante sobre aquele que é o médium, que é o intermediário. Lembrando, então, a gente vai ter como exemplos, né, de mediunidade ostensiva a psicofonia, que é a mediunidade onde o médium fala, né, a mensagem do espírito comunicante, a psicografia, que é a comunicação onde o médium escreve, a mediunidade de cura, a intuição e mesmo a mediunidade de efeitos físicos. Muito bem. Além disso, o médium, que aquele que normalmente a gente diz que vai dar a passividade ou que vai atuar na manifestação, essa pessoa encarnada, ela pode ser consciente dos trabalhos que ele está desenvolvendo, ele vai atuar voluntariamente, ou seja, de maneira proposital, preparada, equilibrada. Para quê? Para que realmente essa mediunidade tenha um propósito útil, que ele seja utilizado de uma maneira equilibrada e que traga benefícios, né? Não exclusivamente para a pessoa, não de modo particular, individual, mas que aqueles ensinamentos, aquelas mensagens que estão sendo trazidas possam ser de utilidade para muitos, de maneira que essa passividade ou essa mediunidade, ela deve ser educada, trabalhada, exercitada de maneira técnica, de maneira doutrinária e também dentro da moral cristã, dentro da moral, né? E o que é mesmo médium? A palavra médium é uma palavra neutra, né? Que ela serve para os dois gêneros, masculino e feminino. Tem origem latina e significa medianeiro, aquele que está no meio, aquele que é intermediário. Então, o médium ele vai servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, entre o plano da matéria, onde estamos nós, os encarnados, e o plano espiritual, onde estão também os nossos semelhantes espíritos, mas desencarnados. Então, o médium ele vai funcionar como um intérprete. Ele vai trazer e ele participa daquela comunicação, certo? Ele não é um objeto simplesmente utilizado, ele participa da comunicação. Então, é necessário que ele aprimore o seu vocabulário, a sua sensibilidade, o seu conhecimento, para que ele seja um bom instrumento para o espírito desencarnado trazer as mensagens que ele se propõe trazer, as informações que ele se propõe informar. Então, dependendo da cultura do espírito desencarnado, o espírito encarnado ele precisa buscar esse aprimoramento para conseguir atingir esse mesmo nível, mesma afinidade, certo? Então a gente tem histórias assim, por exemplo, em que a Joana de Ângeles solicitava ao Divaldo Pereira Franco
que ele aprimorasse os seus estudos sobre psicologia, sobre filosofia e outros, a fim de que ele apurasse, apurasse o seu conhecimento, apurasse o seu desenvolvimento, para que ele pudesse compreender melhor as informações que a Joana de Ângeles queria passar por meio, da sua mediunidade. Então, ele precisou se preparar de maneira mais adequada a fim de poder ser um melhor instrumento. Então, olha só, como é importante o aprimoramento contínuo do médium dentro do seu trabalho, dentro da sua proposta de trabalho, Então, essa sintonia, ela vai ser fundamental para que o fenômeno mediúnico ocorra de uma maneira mais adequada, principalmente com os espíritos superiores ou os mais superiores, em relação a nós, Então, o que é essa sintonia necessária entre o espírito comunicante e o espírito médium? Essa afinidade é o ajuste nas ondas vibracionais produzidas pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E é ele que vai, então, estabelecer essa sintonia, essa afinidade fluídica entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, Então, será que eu estou sempre sintonizada com um espírito bom, um espírito superior, um espírito bem intencionado? Não necessariamente. Mesmo o médium que, na maior parte do tempo, tem uma boa sintonia, eventualmente pode se desequilibrar. Todos nós passamos momentos em que, de repente, se a gente não vigia, se a gente não controla, não avalia o nosso comportamento, a gente pode ter uma queda nessa sintonia, uma queda na nossa vibração. E aí o que acontece? Quando essa sintonia é produzida por fluidos negativos, nós abrimos brechas de más influências. Então é muito importante o vigiar e orar. Nós precisamos estar constantemente alertas, preparados, observando o que acontece ao nosso redor, para que a gente não baixe a nossa vibração, a fim de que nós não venhamos a criar uma afinidade com espíritos menos evoluídos, espíritos que estão em processo ainda de muita inferioridade. Porque esse desenho aqui, esse esquema que a gente montou aqui, ele vai mais ou menos explicar o que acontece aqui. Então, os espíritos que estão desencarnados, eles mantêm o seu perispírito no plano espiritual. E aqui nós, no plano da matéria, nós vamos manter o nosso espírito aliado ao nosso perispírito, mas além disso, aqui, quando nós estamos encarnados, nós também temos o corpo físico, que é mais grosseiro, é feito de uma matéria mais densa. Então, o que acontece no momento da comunicação mediúnica? Nós vamos ter como se fosse uma percepção do pensamento, uma percepção do sentimento daquele espírito que está desencarnado, e nós vamos manifestar essa informação aqui através de uma ação. Essa ação, se for na psicofonia, pode ser através da fala, se for na psicografia, pode ser através da escrita, e a gente vai ter também outros mecanismos, como, por exemplo, uma pintura mediúnica, efeitos materiais e outros dessa maneira. E o que é importante a gente entender com relação à nossa preparação contínua, É muito importante a gente entender que
nós vamos construindo em nós, né? Nós vamos desenvolvendo energias boas, energias salutares. E quando a gente consegue fazer isso, nós vamos atraindo para nós a presença, a companhia dos bons espíritos. Essa presença dos bons espíritos, aliados à boa energia própria nossa, ela vai construindo saúde e equilíbrio, tanto do corpo físico como do perispírito. Então, nós vamos mantendo o nosso equilíbrio através das energias que nós cultivamos. E isso vai, então, facilitando para a gente abrir as portas, né? Abrir o acesso ao bem e ao amor. Já se a gente não mantém energias boas, se a gente cai a vibração e a gente mantém o nosso pensamento em coisas ruins, se a gente mantém o nosso pensamento focado na violência, na agressão, no ciúme, na inveja, no orgulho, esses pensamentos, essas dificuldades no nosso aprimoramento, isso acaba atraindo espíritos que têm a mesma sintonia, que têm o mesmo objetivo. Então, se eu sou orgulhosa e pretendo fazer o mal, eu vou atrair espíritos que também querem fazer o mal, né? Espíritos que estão numa faixa de menor vibração. E essa companhia, assim como a minha própria energia negativa, vai trazer, vai criar para mim, para o meu perispírito e para o meu corpo físico, doença e desequilíbrio, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, abrindo então essa brecha, essa possibilidade para que o mal, para que o ódio, para que o ressentimento, a mágoa, a raiva façam verdadeiros buracos, né, por onde eu vou lesando o meu perispírito e vou lesando o meu corpo físico, tá? Então, por isso a importância da gente procurar sempre manter a nossa energia aqui, ó, nessa faixa, na faixa das boas energias, tá? É sempre um desafio, gente. Por quê? Porque o mundo ao nosso redor está aí sempre mandando energias para a gente de toda ordem, né? Então, nós precisamos escolher, selecionar as companhias, os locais, os livros, os programas, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve. É importante que a gente possa, sempre que a gente tiver escolha, buscar estar em ambientes melhores, ambientes mais saudáveis e criar também dentro de nós esse ambiente saudável, levando ele aonde a gente for. Então a gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre o processo da história da mediunidade, né? Lembrando da codificação do Espiritismo e lembrando que a mediunidade ela existe desde muito antes do Espiritismo ser realmente codificado, né, num corpo de doutrina, né? Então, os fenômenos mediúnicos, eles são antiquíssimos, né? Antiquíssimos. Eles se deram em todos os tempos, né? Então, desde que existem espíritos encarnados e desencarnados no nosso planeta, é possível essa comunicação. Então, muitos povos, né, relatam, muitos povos têm registros da utilização da mediunidade, né? E isso ficou dentro dos registros históricos. Por quê? Porque a mediunidade é uma faculdade realmente inerente ao ser humano, né? Então, ela é muito mais do que a gente pode imaginar. A própria Bíblia, por exemplo, contém vários exemplos de fenômenos mediúnicos. Vários profetas vão trazer histórias, vão trazer profecias, vão trazer comunicações sobre esses fenômenos, nos dando exemplos de como isso aconteceu naqueles tempos, né?
Então, o intercâmbio mediúnico, né, que sempre foi ligado ao serviço religioso, ele era, no passado, feito principalmente ou quase que exclusivamente apenas por aquelas pessoas que se chamavam assim os iniciados, ou seja, homens e mulheres que se preparavam especialmente para essa atividade, através de um treinamento. Esse treinamento incluía conhecimentos, técnicas, exercícios, que às vezes levava muitos anos, dezenas de anos. Essas pessoas, elas eram denominadas pitons, pitonisas, oráculos, adivinhos, profetas, sibilas, né? E a população, né, antiga, seja nos povos gregos, romanos, né, os egípcios, ou mesmo na Índia, o povo que não tinha esse conhecimento, eles consideravam então esses fenômenos mediúnicos como coisas maravilhosas, como efeitos sobrenaturais, porque eles desconheciam as leis que regem esses fenômenos. Então, aquelas pessoas que tinham essa habilidade, esse conhecimento, quem podia produzir esses fenômenos, realizar esse intercâmbio, essas pessoas eram tidas como seres privilegiados, como pessoas, né, investidas de poderes divinos. E com isso, elas tinham um certo poder, né? Um certo poder sobre os demais, sobre a população em geral, a população comum. Desse conceito, eles se aproveitavam, então. Sacerdotes na Índia, na Pérsia, no Egito, ou mesmo em Roma, eles se aproveitavam desse conceito para exercer influência sobre a população geral, sobre o povo, e até mesmo sobre os governantes desses povos, se esses permitissem, né? Então, para assegurar esse poder sobre as massas, usavam, mas aí o que acontece? Eles não usavam só suas faculdades mediúnicas, eles também usavam práticas mágicas e de prestidigitação, ou seja, eles enganavam as pessoas, eles usavam de outras práticas, né, não mediúnicas, para garantir o seu poder sobre as outras pessoas, a sua influência sobre as outras pessoas. E isso acontecia tanto que a gente vai ver depois que Moisés vai proibir, né, há 1300 anos, a utilização da mediunidade. Porque a gente vai ver que o espiritismo ele vem como fundamento, como doutrina filosófica, apenas em 1857, quando Allan Kardec organiza as comunicações mediúnicas em forma de livros, né? E publica seu primeiro livro aqui, codificado, o Livro dos Espíritos. Nesse livro, a gente vai entender porque vão ser abordados temas como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a qualidade dos espíritos, né? Mas, antes disso, né, então, antes da doutrina espírita, a gente vai ver que a mediunidade já existia. Então, talvez a gente não tenha tanto conhecimento daquela época da Grécia, da época da Índia, mas aquilo que está relatado na Bíblia é muito mais próximo do nosso conhecimento. E Moisés proíbe então a mediunidade 1300 anos antes de Cristo, praticamente. Agora vamos ver, olha, se ele achou necessário, né? Se ele achou necessário fazer essa proibição, significa que então isso existia, né? Isso era muito comum, na verdade, né? Então Moisés, que era um grande médium e legislador hebreu, ele que retirou o povo do Egito, ele achou que ele percebeu que aquela população ali,
ela não estava usando de uma maneira adequada aquilo, né? Então essa proibição dele, ela vai estar constando no livro do Deuteronômio, né? Ele busca explicar para as pessoas, né, que não se devia utilizar a mediunidade como um comércio. Por quê? Porque isso acabava provocando a sintonia das pessoas com os espíritos, tá? Por quê? Porque os objetivos da comunicação mediúnica eram objetivos egoístas, eram objetivos materialistas. Então, em Deuteronômio, a gente vai ter o seguinte texto: quando entrares no país que Javé teu Deus te der, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, quem se entregue à adivinhação, aos augúrios, às feitiçarias e à magia, nem quem recorra aos encantamentos, interroga os espíritos, ainda que familiares, e quem invoque os mortos, porque todo homem que pratica essas coisas é abominável para Javé, né? Para Deus. Então, olha só como era importante, né, o fato de Moisés haver proibido isso daqui. Porque o objetivo era manter aquelas pessoas que ainda não tinham uma boa evolução espiritual, manter aquelas pessoas a salvo das consequências que essa comunicação, focando objetivos ruins, objetivos inferiores, podia trazer para as pessoas, tá? Então não era uma condenação da mediunidade em si mesma, ela visava apenas reprimir os abusos e os desvios. Mesmo porque Moisés continuou usando a sua mediunidade para receber as instruções que os bons espíritos a eles vinham dar em nome de Deus, né? Então ele era um profeta, ele era um porta-voz. Porque, gente, a gente já viu, né? A gente vê ainda atualmente pessoas que se utilizam da mediunidade para fazer coisas que são que possuem objetivos, né? Não superiores, não pensando no benefício da população, não pensando no benefício de todos, mas pensando em uso próprio, pensando em objetivos egoístas, em objetivos orgulhosos, porque vamos ver, vamos pensar, será que vocês já viram alguma propaganda assim? Trazemos seu amor de volta, fazemos amarrações de amor. Gente, se é amor, vamos perguntar, vamos pensar um pouquinho. Será que a pessoa precisa ficar amarrada? Se ela amasse, ela precisaria ficar amarrada? Se ela está amarrada, será que ela está contra a sua vontade? Se ela está contra a sua vontade do nosso lado, isso é amor? São perguntas importantes para a gente fazer, né? Será que essa atuação é contra o livre-arbítrio da pessoa? Se a pessoa pudesse escolher, ela faria diferente? Então, se a gente pensa nisso, a gente vai ver que elas não estão focadas no bem de todos, mas apenas no meu desejo egoísta, né? Então, se a gente continuar pensando na época de Moisés, né? O que a gente vai ver? Na verdade, Moisés desejava que todo o povo viesse a fazer esse intercâmbio, desde que com objetivos nobres, com objetivos bons. E aí a gente tem essa passagem em Números, né, no livro de Números, aonde quando o povo israelense ali, o povo hebreu, começa a reclamar, começa a se queixar porque eles estavam passando dificuldades, né, enquanto eles caminhavam no deserto. Moisés solicita, né? Moisés ora, Moisés pede a Deus, né, para auxiliá-lo, porque ele está sentindo um peso muito grande em lidar com todas aquelas pessoas ali. Então,
Então, Deus recomenda que ele reúna, né, muitos anciões para que eles possam, de certa forma, profetizar, trazer essa mensagem para aquela população. E aí a gente vai ter essa fala, essa escrita, né? No arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito de Deus e profetizavam no arraial. Mas olha só, né? Devido àquela proibição anterior que Moisés tinha feito, uma das pessoas, né, Josué, vem e adverte Moisés: olha, Moisés, Eudade e Medade, eles estão profetizando, proíba eles, né? E então Moisés diz que não tem necessidade de proibir, que não há necessidade de Josué proteger a Moisés ou ter ciúme por ele, né? E aí ele finalmente fala assim: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então a gente vê que realmente o que acontecia é que aquelas pessoas ainda estavam em preparação. Esses 2 anciões aqui, esses 2 anciãos, já eram pessoas a quem Moisés acreditava, né? Acreditava sabedoria, acreditava conhecimento suficiente para que eles pudessem exercer a mediunidade sem risco. E por isso ele então demonstra a sua aprovação para que essas pessoas mediunicamente. Muito bem. Depois disso, a gente vai ver que 1.300 anos depois, Jesus vai trazer como uma liberação da prática mediúnica no seu tempo. Por quê? Porque a humanidade ela já havia evoluído um pouco mais. Né? 1.300 anos, né? As pessoas já poderiam agora voltar a utilizar a mediunidade com acerto, com sabedoria, com cuidado, com respeito, né? Que era uma situação diferente daquela que Moisés proibiu, né? Nesse tempo de Jesus, a gente já não vai ouvir falar sobre proibição. Então, no Novo Testamento, não existem passagens que mencionem essa proibição da mediunidade. E Jesus vai aqui trazer a prática da mediunidade ensinando e exemplificando essa prática mediúnica, né? Com que objetivo? Com o objetivo de amparo, com o objetivo de cura e profetizando. Agora, Jesus vai utilizar a mediunidade para algumas finalidades boas, importantes, afirmando a influência dos bons e dos maus espíritos nas nossas vidas, exemplificando o intercâmbio que existe entre o plano espiritual e o plano material, estimulando e orientando as faculdades mediúnicas dos discípulos, que passaram também a praticar a mediunidade em benefício das pessoas, e anunciando um batismo do Espírito Santo. Esse batismo que aqui significa esse mergulho espiritual superior. Então a gente vai ver aqui no Novo Testamento vários exemplos onde Jesus utiliza a mediunidade para a cura principalmente, né? Então a gente vai ver os milagres, né, de Jesus, as curas de Jesus. E ele fala assim para os seus discípulos: curai os doentes, purificai os leprosos, expulsai os demônios, que são práticas mediúnicas, né? Claramente. Então ele exorta os seus discípulos que eles se preparem, que eles estejam atentos para essa, né? Ele também exemplifica o intercâmbio com além, e a gente pode ver isso, observar isso, no fenômeno da transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus se encontra ao lado de Moisés e ao lado de Elias, com o testemunho de alguns poucos discípulos que acompanharam esse momento ali no Monte Tabor, né?
Então a gente vai ver isso em Mateus 17, versículos de 1 a 8. E finalmente a gente vai ver essa anunciação desse batismo. O que seria esse batismo do Espírito Santo? Seria a possibilidade da abertura desse canal, dessa capacidade que é a manifestação mediúnica através das pessoas encarnadas, né? No caso de Pentecostes, a gente vai ver que nesse período os discípulos foram medianizados. E assim eles falaram em diversos outros idiomas. E ali, durante aquele momento, Pedro esclareceu que se estava cumprindo uma profecia de Joel. Que profecia é essa? Joel disse assim: Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, vossos velhos terão sonhos. Então, com isso, né, é como se fosse uma liberação para o exercício da mediunidade para toda a humanidade. E essa promessa, disse Pedro, abrangeria a quem? A todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, assim, não é todo mundo, né? Mas a todos aqueles a quem Deus chamar, a quem Deus demonstrar ou capacitar, né, para essa ação. Então era a liberação da mediunidade ali para toda a humanidade. Gente, quando a gente observa um período, por exemplo, como o da Inquisição, período das Trevas, da Idade Média, a gente vai ver que vários grupos religiosos tentaram novamente proibir, né, o intercâmbio mediúnico, alegando, né, que se tratava de obra do demônio ou alguma coisa assim, e perseguindo aquelas pessoas que os praticavam, com a acusação de que eles fossem bruxos ou até mesmo feiticeiros, né? Mas o progresso intelectual já havia libertado a maioria das pessoas, do povo, dessa ignorância. E aqui a gente tem essa escultura de Joana d'Arc, né? E a história de Joana d'Arc, que é uma história muito linda, e eu recomendo que vocês pesquisem depois, leiam, se interajam, se informem a respeito, né? É um exemplo muito lindo do fenômeno mediúnico, né? Então, nessa época, Deus já havia derramado o seu espírito sobre toda a carne. A sensibilidade espiritual já havia se desenvolvido na espécie humana e a mediunidade começou então a se generalizar, sendo impossível conter a manifestação dos espíritos por toda parte. E hoje mais ainda, né? Então, com o tempo e com o passar do tempo, surge finalmente o Espiritismo, que utiliza a mediunidade como um instrumento valioso de espiritualização da humanidade, né? Então, ele vem com esse objetivo de auxiliar na evolução moral das pessoas, né? Esse objetivo do fenômeno mediúnico, um objetivo superior, um objetivo bom. Também o Espiritismo ele não concorda que se faça mau uso dela, do mesmo jeito que Moisés não concordava, porque sabia que esse mau uso era prejudicial. O Espiritismo também não concorda com o mau uso dela, porque continua sendo prejudicial se for feito um mau uso. E esclarece também que a mediunidade ela deve ter uma finalidade superior. E dentro do corpo de doutrina do Espiritismo se ensinam as técnicas de segurança para o bom proveito espiritual. Esse conhecimento ele está principalmente, né, condensado, explicitado em O Livro dos Médiuns, que é um dos livros da codificação de Kardec.
E aí a gente tem essa frase do Martins Peralva, né? Que é muito interessante, né? E que explica muito sobre isso. Sem a força disciplinadora da doutrina dos espíritos, sem a orientação cristã do espiritismo, seriam os fenômenos, sem dúvida, apenas um turbilhão de energias avassalantes, sem um rumo nem objetivo definido, sem uma finalidade educativa. Por isso que é tão importante a orientação cristã. Para quê? Para que os fenômenos mediúnicos tenham uma finalidade educativa, tenham um objetivo definido, né? Isso é muito importante. E aí eu vou retomar um pouquinho daquilo que o Walter falou na última aula, né, na aula anterior, sobre como desenvolver a mediunidade. Que é importante, gente, a gente entender que a mediunidade não é simplesmente deixar acontecer, né? A mediunidade ela deve ser trabalhada, desenvolvida, educada, né? Não é só ir até uma reunião mediúnica e ver o que acontece. Ela precisa ser desenvolvida, disciplinada, utilizada dentro de um contexto útil. Então, a sensibilidade natural do ser humano, ela precisa ser aprimorada. Por isso que o seu desenvolvimento, ele vai ter uma natureza tríplice. Então, doutrinária, técnica. Então, dentro da abrangência doutrinária, é importante compreender o intercâmbio, entender o que acontece, compreender a ação do pensamento sobre os fluidos e, através disso, compreender a natureza dos espíritos que estão ali próximos tentando se comunicar. Desenvolvendo essa sensibilidade, é possível entender a natureza dos espíritos, perceber o seu grau de evolução e a sua intenção. É importante para isso, né, compreender as propriedades da comunicação e do perispírito e entender os tipos de para que elas aconteçam de maneira adequada. A técnica, ela vai se desenvolvendo através do exercício, através da tarefa, através da prática responsável, para que o médium saiba distinguir os tipos de espírito, para que ele não se deixe enganar pelos espíritos mais levianos. Ele vai aprender a se concentrar e a se desconcentrar, porque veja bem, existe um momento adequado para o médium favorecer o processo do fenômeno mediúnico, né? Essa comunicação ela não pode acontecer em qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Ela deve acontecer com seriedade, dentro de um ambiente preparado. E para isso, o médium precisa entender o desdobramento e controlar-se nas manifestações. E depois de realizada a manifestação, conseguir analisar o que foi que aconteceu, qual foi o objetivo daquilo, a seriedade daquelas palavras da comunicação. E para isso, a base fundamental é a moral. A moral é a base de tudo e é indispensável, porque ela é tanto a base para o entendimento do fenômeno mediúnico, como a finalidade também do fenômeno mediúnico, que é desenvolver, ao final de tudo, a nossa moral, a moral cristã, a moral baseada, né, nas condutas, nos ensinamentos do Cristo. Por isso que o estudo do Espiritismo nos leva à vigilância, à oração, à boa conduta e à caridade. E se nós mantivermos o nosso olhar, o nosso coração, o nosso foco, a nossa inteligência focada na boa utilização da mediunidade, nós vamos nos elevar e atrair para o nosso convívio
a assistência dos espíritos superiores, dos amigos espirituais. Que nós possamos, então, utilizar todo esse aprendizado, esse estudo para as nossas reflexões, para os nossos ensinamentos. Desejo que todos possam aproveitar e recomendo que se aprofundem no estudo, se aprofundem na leitura, aproveitando ao máximo todas essas informações. Desejo um grande abraço a todos e ótimos estudos.